Buenas, eu sou Daniel Baldin Francischini, engenheiro químico graduado pela URGS. Nesse vídeo tu vai aprender sobre como resolver equações diferenciais no Python. Bora lá? Bom, então, primeiramente, eu vou deixar o link aqui na descrição para você pegar esse notebook pronto, desse jeito como está aqui. Você vai nesse link, baixa e coloca naquela pasta lá dos notebooks que a gente está usando sempre. Firmeza? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos direto para o que a gente precisa fazer aqui. Bom, então considere esse problema de crescimento populacional. Ele é descrito por uma equação diferencial, certo? Então a gente tem a expressão da derivada aqui, que é a taxa do crescimento do número de indivíduos no tempo, certo? E ela é dada por essa expressão aqui, onde aqui o R é uma velocidade de crescimento e o K é o número máximo de indivíduos dessa população. Então, para conseguir resolver uma equação diferencial, a gente precisa fornecer uma condição inicial. Lembrando que como essa é uma derivada no tempo, é uma condição inicial. Se fosse uma derivada no espaço, seria uma condição de contorno. Certo? Então, a gente sabe que o número de indivíduos no começo, onde a gente começa a observar, ou no tempo igual a zero, são de 10 indivíduos. Essa taxa R de crescimento possui o valor de 1, um exemplo, e o número máximo de indivíduos dessa população vai ser 5.000. Perfeito? Então, qual que é o objetivo disso daqui? É a gente conseguir representar graficamente o comportamento dessa população ao longo do tempo. E com isso a gente vai ter informação sobre o quão rápido ou quão lento essa população vai crescer e se ela definitivamente vai chegar nessa população no tempo necessário ou em um tempo que a gente pode especificar ou não, independentemente. Então a gente precisa para isso plotar os pacotes. Como a gente vai querer representar graficamente, a gente vai usar aquele pacote gráfico do matplotlib, o pyplot. Então vamos fazer o nosso primeiro import aqui. Import matplotlib.pyplot e o apelido PLT que a gente usa sempre. A gente vai precisar para fazer algumas contas. Não, a gente não vai precisar do NumPy, sim, a gente vai precisar do NumPy para definir o vetor de tempo. Então, a gente já vou explicar isso daí. Import NumPy as np. Mesmo período que a gente usava antes. E por último, e mais importante de todos, a gente vai precisar de um pacote que resolva essa equação diferencial para a gente. E existe uma biblioteca chamada SciPy, e ela tem um módulo integrate dentro dessa biblioteca. E dentro dessa biblioteca, dentro desse módulo integrate, a gente possui várias funções integradoras, assim, digamos, para resolver uma equação diferencial. A gente vai usar a função ODEINT. Então, como é que a gente faz esse import? Import, ou na real, agora vai ser um pouco diferente do que a gente estava fazendo aqui, que a gente vai dizer assim, ó, de tal módulo me importa tal função. Em português seria dessa forma, mas como em inglês, from scipy.integrate import ODEINT. Esse é o nome da função. Você pode dar um apelido se quiser, mas eu não vou dar. Vou deixar assim, que eu acho que fica mais fácil de trabalhar. Então vamos rodar isso daqui. Pronto. Então agora a gente precisa
meio que saber como que esse pacote ele vai funcionar. Então a gente pode chamar essa função ODEINT, abrir e fechar parênteses, e a gente dá o Shift Tab algumas vezes até ele abrir essa janela aqui. E aqui a gente tem toda a documentação da função, com todos os parâmetros que a gente precisa fornecer para essa função. E se a gente rolar essa página mais para baixo, a gente consegue ver um exemplo da aplicação dessa função. Então aqui, ó, a gente precisa fazer a definição de uma função, onde vai conter a nossa equação diferencial, ou um sistema de equações diferenciais. E posteriormente a gente precisa definir um vetor com as condições iniciais para as variáveis de estado. No nosso caso, a variável de estado é Sn, que é o número de indivíduos, que vai ser 10 no tempo inicial. A gente precisa também definir o vetor de tempo, como pode ser com aquele NP Linspace que a gente fez o outro vídeo, botando os gráficos lá. E depois de ter feito tudo isso, a gente vai rodar essa simulação chamando esse comando ODEINT. E desse jeito, então, o primeiro argumento que vai ser o nome da função que a gente deu para a nossa equação diferencial, condição inicial desse problema, o vetor de tempo e os argumentos da nossa função, se tiver. No nosso caso vai ser o R e o K, que são parâmetros que a gente vai passar depois, certo? Então vamos fazer isso. Recapitulando, então, como é que a gente define uma função? Tem a palavrinha def, o nome da função, vamos colocar pop, ou população. Dá os dois pontos, depois a gente vê o que a gente coloca aqui, tá? E vamos escrever, então. A gente precisa dar um nome para a nossa equação diferencial. Pode ser dn dt, tranquilo. E aí a gente vai escrever aquela expressão ali, r vezes n, vezes, abre parênteses, 1 menos n sobre k. Então, o que a gente precisa passar para essa função aqui? A gente precisa passar, lá como quando a gente viu no exemplo, da documentação da função ODEINT, ele espera que a função tenha a variável de estado, o vetor de tempo e os argumentos, se tiver. A gente precisa de argumentos aqui que são as constantes R e K. A gente tem que falar quais são essas constantes. Então, R e K. Certo? E essa função ela precisa retornar o valor da nossa equação diferencial. Então, vamos colocar um return dn dt. Perfeito. Vamos definir o vetor de tempo. Tempo igual np.linspace. Vai de 0 até 20, pode ser, com 100 pontos. Vai ficar bem suave a curva. Certo? E vamos dar um nome para a nossa solução. Solução igual ODEINT. Então, como a gente vai... Vamos ver como é que a gente precisa colocar. Então, a gente precisa colocar aqui a função como primeiro argumento, o nome da função, que foi população. População. A condição inicial. Então, n de t igual a 0 é igual a 10 indivíduos. 10. O vetor de tempo. E os argumentos, que são o R e o K. O R e o K, como a gente viu aqui, é 1 e 5.000. 1, 5.000.
Só vou separar por espaço aqui para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Perfeito? E eu vou pedir para ele mostrar para mim o que é essa solução que ele me deu. Solução. Eu vou rodar isso aqui, Shift Enter. Deu um errozinho. Falou que o K não está definido. Claro que não está definido, porque o Python ele identifica se a letra é maiúscula ou minúscula. Então vamos ter que deixar tudo igualzinho aqui. É bom até que dê alguns erros aqui que a gente consegue ver o que acontece, né? E é isso que acontece quando a gente está programando. Sempre vai ter algum erro e a gente vai ter que saber resolver isso aí. Então, Shift Enter, Shift Enter. Então aqui está a nossa solução. É um vetor com 100 pontos. E agora a gente tem que botar esses valores num gráfico, certo? Para a gente conseguir visualizar essa simulação. Então vamos usar o plt.plot. Vamos ver se você lembra. É a nossa solução. E o valor do tempo, ou é o contrário? E agora? Vamos ver. Está estranho? É o contrário. Só para ver se você estava ligado. Tempo e a solução. Certo? Então, essa daqui é a solução para essa equação diferencial. O que acontece? A gente tem uma população de 10 no começo. E após o tempo começar a andar para frente, essa população vai se multiplicando nessa taxa R aqui, até que ela atinge o limite dessa população, que é de 5.000 indivíduos. E aí vocês podem fazer agora em casa o nome dos eixos, colocar N aqui, colocar o tempo aqui. E você pode fazer também agora, mexer nesse valor de R. Tenta fazer isso em casa. Fica mudando o valor do R aqui para ver o que acontece. Coloca um valor maior, coloca um valor menor, coloca um valor negativo. E pensa sobre isso, dá uma refletida e vê se tu consegue tirar algumas conclusões sobre isso. Perfeito? Então, resumo da ópera aqui, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que existem pacotes para resolver equações diferenciais, pacotes prontos já. E a gente aprendeu a usar um deles, que é o ODE-int. Então, dessa forma aqui, quando você tiver alguma equação diferencial que você precise resolver, já você pode usar esse templatezinho aqui, certo? E pode perceber que é bem simples, né? Bem simples de resolver isso no Python. Bom, então eu acho que é isso por hoje. Se de alguma forma o que eu acabei mostrando aqui foi útil para você, tenta dar uma considerada de deixar o like aí no vídeo. Se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo, se inscreve no canal para trazer mais. E cada vez que a gente está avançando nisso, a gente vai trazer alguns problemas mais específicos de engenharia química. Então, se prepara para os próximos capítulos, certo? Então, um abraço, até a próxima e lembrando sempre, se hidrata, toma bastante água, porque é muito importante, certo? Era isso então, até a próxima.